Temos aqui uma espira retangular de lados A e B, e nós pretendemos calcular o trabalho realizado por alguém para trazer essa espira desde uma região que não tem um campo magnético. Digamos que essa espira, eu aqui adotei esse referencial de tal maneira que esse eixo aqui seja o eixo Z, né? Esse aqui é o eixo X, e eu vou trazer essa espira de tal maneira que eu desloque essa espira apenas ao longo do eixo X, só ao longo do eixo X. E nós começamos com essa extremidade, por exemplo, num ponto que eu vou denominar de X0. X0 é um ponto fora da espira, Muito bem. Agora, para eu trazê-la até este ponto, eu preciso aplicar uma força. Eu quero chamar aqui a atenção para essa força, uma força, digamos, menos F1, e uma força menos F3, para eu trazer essa espira até este ponto aqui. Vamos então determinar como é que a gente determina o trabalho realizado por uma força. O trabalho realizado por uma força é igual à integral dessa força, e aqui nós vamos considerar 4 forças, porque eu preciso levar em conta também o trabalho realizado pelas demais forças, eventualmente, né? Então, o trabalho é igual a F escalar dL. Aqui eu tenho o deslocamento só ao longo do eixo X. Consequentemente, eu vou tomar dL como sendo igual a dx vezes I, de forma que o trabalho, eu estou pensando primeiramente nesta força aqui, de forma que o trabalho, vamos chamar essa força aqui sobre esse lado da espira, vamos chamar de trabalho para deslocar este segmento da espira, ele é igual a menos. Agora aqui eu tenho integral, porque essa força F é igual a menos a força F1, portanto, F1 escalar dx vezes o versor I. E agora vamos fazer um comentário sobre esta força F1, onde agora eu vou integrar de x0, que é o ponto de partida, de x0, né, até, e vamos tomar esse x0 no menos infinito, pronto, menos infinito, vem de menos infinito, até uma posição que nós vamos chamar de x2. x2 é uma posição qualquer da espira dentro dessa região que tem um campo magnético. Então vamos determinar esta força F1, que é a força que age sobre um segmento do fio, e a gente sabe que F1 é igual a I vezes, poderíamos escrever assim, um vetor que daríamos o nome de delta L, vetor B. No caso, esse vetor delta L, ele é igual, então, I vezes delta L é o comprimento, o módulo dele é o comprimento desse segmento. Portanto, vezes B. E agora nós temos que tomar um versor na direção da corrente, que é o versor menos J. Vetor
B, mas B eu vou escrever como B vezes K, uma vez que eu tenho um campo uniforme perpendicular ao plano da espira. Ora, menos J vetor K é o vetor I, ou versor I. Portanto, F1 é igual a I vezes B, I vezes B, vezes B, vezes I. Ora, daria para a gente ter previsto usando a regra da mão direita. Esta é a força F1. Como está ao longo do eixo X, nós temos que o trabalho realizado pela força, de tal forma a se opor à força F1, é igual a menos, agora aqui eu tenho a integral de, digamos, menos infinito, ou um ponto qualquer, que eu chamei antes de x0, vezes I vezes B, e B. Esse B, eventualmente, pode até depender de x. Então, eu posso colocar B índice x aqui, né? Dx até uma posição tal que a coordenada dessa extremidade aqui seja x2. Agora, eu devo determinar também o trabalho para eu deslocar esse outro segmento aqui que estou chamando de tal 2. Mas veja, neste caso é fácil prever que essa força, usando o mesmo argumento, essa força F2, ela é perpendicular ao deslocamento. Consequentemente, o que nós estamos dizendo é que F2, escalar dl, esse deslocamento é igual a zero. A mesma coisa vale para esse trecho aqui. Portanto, eu posso prever que tal 2 é igual a tal 4, é igual a zero. Eu não preciso aplicar forças para deslocar esta espira quando eu considero esses dois segmentos da espira. Essa é a conclusão. Tenho, portanto, agora que levar em conta o trabalho realizado por essa força aqui. Essa força, ela, por outro lado, ela vai me levar a um resultado, levando-se em conta que agora esta força está neste sentido aqui, né? Portanto, eu vou concluir que a força 2 é igual a menos I vezes B, B agora aqui é o campo magnético, B é o comprimento de um dos lados da espira, vezes I. Portanto, eu vou concluir que tal 2 é igual, agora, eu tenho uma força menos aqui, portanto, é I vezes B, e poderia aqui colocar uma integral de menos infinito até x1. B de x, dx. No caso, nós estamos considerando, na verdade, um campo magnético uniforme. Portanto, o trabalho é igual a tal 1 mais tal 2. E, portanto, como eu posso escrever isto aqui como sendo menos I
vezes B vezes a integral de x1 até menos infinito, de b de x dx, a soma agora vai ser igual a menos I vezes B vezes a integral de x1 até x2 de b de x dx. Se o campo for, como é o caso, né, um campo uniforme, então esta integral aqui, trabalho, portanto, é igual a menos I vezes B vezes a intensidade do campo magnético, o módulo do campo magnético, vezes a integral de x1 até x2. Ora, dx, e isto é igual a menos I vezes B vezes x2 menos x1. Quem é x2? x2 é a coordenada x deste segmento da espira. E x1 é a coordenada x deste segmento da espira. Portanto, x2 menos x1 é igual a A, o comprimento deste segmento da espira. Portanto, o trabalho é igual a menos I vezes A vezes B vezes B. Esse é o resultado. Calculamos o trabalho. Olha, a energia da espira sob o efeito do campo magnético é igual a esse trabalho. Portanto, a energia é igual a menos I vezes A vezes B. Ora, A vezes B é igual à área da espira vezes B. Ora, veja bem, isto aqui eu posso escrever de uma outra forma. Lembrando que o momento de dipolo magnético de uma espira retangular é igual a I vezes a área, vezes o vetor K. E como B é igual a B vezes K, aqui seria o melhor colocar um índice zero para lembrar que B é constante, B0 vezes K, nós constatamos que a energia se escreve sob a forma menos, por conta deste sinal aqui, menos mi escalar B. E esse é o resultado ao qual nós gostaríamos de chegar. Na verdade, o que a gente acabou de fazer é demonstrar que essa expressão para energia se aplica e pode ser demonstrada explicitamente no caso de uma corrente elétrica I que percorre uma espira retangular quando esta se encontra sob a ação de um campo magnético externo B, neste caso uniforme.